100 mil é bom, né? Não vai mais, acho que a manga tá aqui só. Aí, agora tomou um sol. Salve, salve, rapaziada, sejam muito bem-vindos à live Mercado Fox dessa terça-feira. Daniel Bocato aqui apresentando para vocês, José Eduardo Savoia, o mestre que em breve completa 50 anos de jornalismo, é isso? Não espalha. Não, dia não 16 de junho. Dia 16 de junho, data que o Palmeiras ganhou a Libertadores, Mas data... não espalha essas Mas não vou coisas. espalhar, não vou espalhar porque o Savoia aqui tem 35 anos, não vou espalhar isso. Pessoal, mandem os seus comentários, interajam conosco nas nossas redes sociais, porque hoje a live é só notícia boa, rapaziada. Hoje a live tem notícia de Flamengo, tem notícia de Palmeiras, tem notícia de Corinthians, porque o Corinthians pode sofrer um desmanche, o Savoia vai trazer aqui todas as informações pra gente. Então, vem com a gente, vem mandando as suas perguntas. Torcedor do Flamengo, convoco vocês para abrir a live aqui com a gente, porque o primeiro assunto da live é o Flamengo, Savoia. O Jorge Jesus já foi apresentado, chegando lá na Gávea e pediu de 1 a 2 reforços pro Flamengo. Savoia, se você fosse o Jorge Jesus e olhasse o elenco do Flamengo hoje, qual setor que você tentaria trazer um reforço mais qualificado? Além do Rafinha, que já chegou para lateral direito. Todo mundo fala em setor defensivo, né? Eu acho que antes de pedir um reforço, se eu sou o Jorge Jesus, eu ia trabalhar com os jogadores, sentir o perfil de cada jogador, como é que funciona cada jogador, a característica, porque a mentalidade de cada jogador. É diferente você ver de longe e você trabalhar no dia a dia. Tem jogador que você dá uma dura, ele baixa a cabeça. Tem jogador que se você não der uma dura, ele não joga. Então, quem treina mais, quem está mais em forma. Então, quais são os formadores de opinião dentro do grupo? Não é só contratar, botar ali que vai jogar. Eu sou adepto do trabalho. Você tem que trabalhar o time com a bola, sem a bola. Isso ele é muito bom. Mas ele vai pedir zagueiro, na minha opinião. Lateral, já veio o Rafinha, tem o Rodrigo Caio, capaz de pedir um quarto zagueiro, ele vai querer uma defesa nova. E não se conserta sistema defensivo só com chegada de jogador, precisa trabalhar. Os homens da frente, eu já cansei de falar isso, precisa comprar a ideia de recompor, de marcar, de ser participativo. E aliás, Savoia, você levantou uma bola boa aqui de zagueiros. A informação que vem de Portugal é que o Jorge Jesus pediu ao Flamengo a contratação do zagueiro Jardel. O zagueiro Jardel tem 34 anos, só que ele tem um preço de 10 milhões de euros, quase 44 milhões de reais. O Flamengo aposta na boa relação do técnico Jorge Jesus com o jogador e com o Benfica para tentar um desconto nesse preço. Savoia, um zagueiro de 34 anos, 10 milhões de euros. Chegaria para resolver o problema do Flamengo? Não sabe, não dá para saber. Não dá para saber. Como é que você vai saber se ele vai resolver ou não vai resolver? Ele pode criar um problema, porque você vai perder esse dinheiro. 34 anos, vai se dar contrato de 2 anos, 3 anos. Ele não vai vir por um contrato só de 1 ano, tenho certeza, e é um custo alto. Precisa ver se o custo-benefício vai valer a pena. Sinceramente, eu, que não sou nada do Flamengo, nada de clube, eu não contrataria dessa forma. Eu pesquisaria um jogador mais jovem, que pudesse dar retorno técnico
e retorno financeiro no futuro. Lembrando que Eu não faria isso, não. O Jardel tem contrato de mais um ano com o Benfica, só que ele já está numa lista de negociáveis do time português e o Flamengo aposta nesses fatores, numa lista de dispensa, numa boa relação, para tentar um abate no preço. Mas também tem o Gemerson na parada, né, Savoia? Esse sim. Esse é um jogador que ainda é jovem, já comprovou sua capacidade. Eu não sei o custo dele, né? Mas em comparação ao Jardel, é um jogador de melhor custo-benefício. Você pode ainda ganhar um dinheiro em cima dele. Então eu sou mais o jogador mais jovem com potencial para se desenvolver no Flamengo. Olha, eu peço de novo que a torcida do Flamengo mande aqui as suas perguntas, muita gente participando. Aqui o Paulo Lopes, aliás, o Leandro Gomes, Thiago Maia vai vir mesmo pro Mengão, Savoia? Thiago Maia que tá toda hora postando foto de camisa. Toda hora. Ele precisa do Thiago Maia. Só se o Cuéllar for embora, mas se o Cuéllar for embora, o Thiago Maia é um jogador que me lembra mais o Arão do que o Cuéllar. Então, um jogador de saída, um jogador muito qualificado, um passe muito bom. Seria um grande reforço, mas eu não sei se o Flamengo precisaria do Thiago Maia, de verdade, né? Então, mas é uma questão de dinheiro, de oportunidade, custo-benefício. Você pode ter um jogador importante como o Thiago Maia, mas qual é o custo disso daí? O que vai comprometer futuramente as finanças do clube? Mas é um jogador de potencial, aquilo que eu disse anteriormente. Por mais caro que seja o Thiago Maia, ele pode dar um retorno lá na frente, porque é muito bom jogador e é jovem. Olha, Savoia, se a gente for lembrar ainda também, para a vaga do Cuéllar, o Flamengo conta com o Pires da Mota. Isso. E daqui um ano vai ter o Jean Lucas de volta, né? O Jean Lucas que está no Santos, volta de empréstimo. Mas, Savoia, tem muita gente, tem uma porrada de torcedor do Flamengo aqui pedindo Felipe Luiz, perguntando se procede, se não procede, quando que chega. Como que tá essa situação entre o Flamengo e o lateral? Então, ele foi entrevistado essa semana aí, ele ficou pé da vida. Não, meu foco é a seleção brasileira. Eu acho que o Felipe Luiz, isso não é informação, é feeling, né? A gente está acostumado a esse tipo de coisa. E eu acho que ele está com a proposta do Flamengo aqui e, ao mesmo tempo, esperando para ver se não aparece uma coisa muito boa na Europa, entendeu? Então, enquanto ele puder levar as duas coisas, ele vai levando. Mas eu acho que seria uma grande contratação. É um jogador que sabe apoiar, tem experiência internacional, qualificaria o elenco e sabe marcar, né? Sem a bola ele sabe jogar. Então, até para a seleção brasileira, né? Em relação à última Copa, eu achei um erro do Tite tirar o Felipe Luiz para botar o Marcelo. E o Felipe entrou muito bem na seleção brasileira. E a gente apurando, né, também observando o que vem dos jornais de fora, é que o Felipe Luiz aguarda também uma proposta do Barcelona. O Jordi Alba, lateral titular do Barcelona, mas o Felipe Luiz seria uma opção para o elenco do time catalão e concorrer com o Barcelona fica complicado, né, Savoia? Impossível. Até na cabeça do jogador, né? Com todo o respeito ao Flamengo, só se ele quisesse muito voltar ao futebol brasileiro. Mas se ele pretende continuar na Europa, e na Espanha principalmente, onde ele reside, não dá para comparar, né? Você jogar no Barcelona e você jogar no Flamengo, né? Desde que ele queira permanecer na Europa. Agora, pessoal, vou pedir agora para a torcida do Palmeiras, líder e invicto do Campeonato Brasileiro, peço que vocês interajam conosco, que agora o assunto da live é o Verdão, porque outra vez o centroavante Borja está na pauta de saída do time do Palmeiras, Savoia. Hoje é terça-feira, conversei ontem, na segunda-feira, com o Juan Pablo Pachón. Ele é empresário do Borja e ele me confirmou que existem algumas sondagens pelo Borja, não é de hoje, já tem há cerca de 2 meses algumas sondagens pelo Borja, mas que dessa vez é bastante forte a expectativa que ele realmente saia do Palmeiras durante o período de Copa América. O Borja que eu acho que parece que não tem mais clima no Palmeiras, né, Savoia? Então, ele perdeu totalmente a confiança nele. Não é só a torcida que perdeu a confiança no Borja, ele está sem confiança para jogar. Você percebe. Em futebol, se você não tiver confiança, como em qualquer coisa na vida, você não vai conseguir sucesso. O problema do Palmeiras é recuperar o investimento, que foi muito, acho que 10 milhões de dólares. Foram 10 milhões de dólares a contratação do Borja. Como é que você vai recuperar 10 milhões de dólares? Então, ou o Palmeiras assume o prejuízo e libera o Borja, ou vai ficar tentando recuperar e não vai conseguir vender o Borja. Então, para você se livrar do jogador, desculpa o termo, mas essa é a realidade, é a real,
você tem que perder dinheiro. Agora, Savoia, o Giovanni Costa pergunta aqui pra gente, o Ramírez no Palmeiras procede? Eu acho que ele tá querendo dizer o Ramírez que passou pelo Chelsea, jogou no Benfica. Seleção brasileira, é um jogador de saída, né? De fato tem alguma coisa mesmo, não tem nada ainda oficial, mas o Palmeiras aventou os bastidores, né? Não publicamente, mas aventou a possibilidade de receber o Ramírez, que é um jogador que se encaixaria bem pelo estilo de jogo, pela saída de jogo pelo setor direito, setor central. Ele me lembra um pouquinho o estilo do Moisés, né? Que quando chegou muito bem. Ele tanto jogando como meia, como volante de saída, ele foi muito bem. O Ramírez é um jogador veterano, mas cai naquela história do custo-benefício. Não adianta você pegar 15 milhões de euros e trazer o Ramírez, né? Tem que estar liberado e aí você acerta o contrato com ele, aí tudo bem. Aliás, Savoia, um nome que não sai da cabeça nem do coração do torcedor do Palmeiras parece que é o Keno. Muita gente aqui na interação na nossa página do Facebook pedindo o Keno. Então, pessoal, a gente tem uma novidade aqui em relação à situação dele. O empresário do Keno está na China desde sexta-feira, porque o Keno tem 2 ofertas do futebol chinês. O Pirâmides, que é o time do Keno no Egito, só libera o Keno por uma proposta de no mínimo 10 milhões de dólares, que é considerado um pouco alta para os padrões brasileiros, que foi o preço que o Palmeiras pagou no Borja, mas isso em 2017. Então, existe uma chance do Keno ir para o futebol chinês, que além de vir fazer uma proposta muito alta, paga um salário fora dos padrões do futebol do Brasil. Eu conversei também na semana passada com o Rui Costa, o diretor de futebol do Atlético Mineiro, e ele confirmou que houve uma sondagem pelo Keno. O problema esbarra de novo na questão do salário. O Keno recebe algo em torno de 1 milhão, 1 milhão e 300 no futebol do Egito, não tem gasto, lá no Pirâmides ele é tratado quase como que um ídolo, então a chance dele voltar para o Brasil hoje é pequena. E o Keno está na casa dos 30 anos, para um time brasileiro pagar um valor como esse é um pouco alto, né, Savoia? Eu acho que é um sonho de verão, não vai virar. Não pelo Keno, que o Keno até gostaria de jogar no Palmeiras outra vez, mas ninguém rasga dinheiro, né? Você vê, é como se não bastasse o Pirâmides do Egito, que ele já é rei lá, tem 2 propostas da China. Para você ter uma ideia, o Ricardo Goulart foi ganhando 1 zilhão lá de volta para o futebol chinês. Então, tem coisas que não dá para você... não, o cara vai abrir mão de toda essa fortuna para jogar no Palmeiras. Não dá. Só se for um maluco, né? Ou se quiser muito voltar para o Brasil, que não me parece o caso. Aliás, Savoia, agora a gente encerra o assunto Palmeiras e a gente pega o metrô para o outro lado da cidade. Vamos falar agora do Corinthians, rapaziada. Peço que o torcedor do Corinthians compareça aqui com a gente na nossa página do Facebook e no YouTube. Deixe os seus comentários aqui com a gente, porque o Corinthians parece que está sofrendo um desmanche, né, Savoia? Tem alguns nomes que pode deixar E tem uma história curiosa. Ontem o Daniel Augusto Júnior, que é o fotógrafo oficial do Corinthians, lançou um livro, né? O Tricampeonato Paulista. Vira e mexe, ele lança um livro quando tem assim uma grande conquista. Muito legal o livro dele. É livro de fotos. E aí, na cerimônia de lançamento do livro, o Carille foi lá e disse que tem 3 propostas para os jogadores do Corinthians na mesa do presidente. E aí, eu muito curioso, hoje entrei em contato com o André, liguei para ele, e aí o André me respondeu o seguinte, o Carille virou empresário agora? Não chegou nada. Eu, particularmente, penso e aposto que os 2 que estão na seleção olímpica, o Pedrinho e o Matheus Vital, devem ser negociados. E o Cleison tem uma proposta do futebol mexicano. Se essas propostas realmente forem boas, devem ser boas, e chegarem, que segundo o presidente ainda não chegou, eu acho que o Corinthians vai abrir mão dos 3. Não tem como, porque o Corinthians precisa do dinheiro, o jogador quer ir embora, aí não tem como segurar. Se vier pagar a multa do Pedrinho é 50 milhões de dólares, de euros, sei lá. 50 milhões de euros a multa do Pedrinho. Tem uma diferença. Aí, mas o empresário ontem falou com o rádio, né? O Will Dantas, né? Que possibilidade até de abrir mão da parte dele, que seria só 30 dias, é o Barcelona, né? Eu acho que no Corinthians, vamos falar a verdade, o Pedrinho não é visto como um jogador pelo técnico Carille, um jogador
top. Se percebe que o cara ele não tem escalado ultimamente, mas não gosta muito. Não sei se é o Andrés que não gosta do empresário, alguma coisa tem. Talvez se o Pedrinho fosse ou do Bertolucci, ou do Fernando Garcia, ou do Carlinhos Leite, a história dele no Corinthians talvez fosse diferente, que são os 3 empresários que costumam trabalhar com o time do Corinthians. Que, aliás, né, Savoia, além desses 3 nomes já citados, Matheus Vital, Pedrinho e Cleison, o Corinthians ainda pode perder mais nomes. A gente está falando do Romero, porque o Romero já não renovou com o Corinthians, sai agora no meio do ano. O atacante Sérgio Dias, que foi emprestado pelo Real Madrid ao Corinthians, tem uma proposta de empréstimo do Cerro Porteño. O Corinthians não quer mais o Sérgio Dias faz tempo. Eu falei aqui nos canais de Focus Esportes, aí diz, não, ele está lá ainda. Está, mas não está. Que, aliás, também o Ângelo Arauz, que é o meia que está com a seleção do Chile no torneio de Toulon, também não deve permanecer. E esse Corinthians pagou caro. Esse pagou caro, tem contrato até 2022 com o Corinthians. Ângelo Arauz também deve sair. E, além de tudo, tem o goleiro Walter também, né, Savoia? O Walter também não deve ficar. Então, o Walter é o seguinte, eu sei até que você falou com o Fernando Garcia, disse que não tem proposta. Na verdade, nunca tem proposta. Então, quem falou foi a minha voz da consciência aqui, que é o João França. O João França é o repórter dos canais Fox Sports que conversou com o Fernando Garcia. Então, ele teve para ir para o São Paulo, tudo. O caso do Walter é o seguinte, o Fernando Garcia é um empresário, aliás, o Fernando tem vários jogadores, acho que 8 que estão fora do Corinthians, emprestados, garotos, tudo. O Fernando Garcia, ele é o empresário do Walter e é o empresário do Kaique França, que é o 3º goleiro do Corinthians. Os dois fazem revezamento. Cássio titular e ainda tem um 4º goleiro, acho que Felipe, eu não lembro o nome dele, que também é do Fernando Garcia. Qual a estratégia do Fernando Garcia? A mesma que ele fez com o Wendel. Quando o Wendel foi vendido, que também é do Fernando Garcia, para o Internacional, quem subiu? O Arana. Então ele tinha uma vitrine para o Wendel boa no Internacional e uma vitrine para o Arana, que era o Corinthians, que acabou vendido. A estratégia é a mesma, né? Ele tira o Walter do Corinthians e, por outro lado, o Corinthians também paga um altíssimo salário para o Walter, se livra do salário, diminui a folha, e tem o Kaique França, que também é do Fernando Garcia, e que é um grande jogador. Garoto 95, muito bom jogador, muito bom goleiro. Já entrou em roubada e sempre foi bem. Então, é um negócio do futebol, né? Não é nada irregular, não estou criticando o empresário, não, mas é uma estratégia interessante. Você tira o reserva que não joga, põe no outro time para jogar e puxa o 3º goleiro para 2º goleiro com possibilidades de assumir a posição quando o Cássio não puder. Então, é uma estratégia, igualzinho o Arana e o Wendel. Que, aliás, Savoia, agora a gente vai pular para um outro assunto que foi puxado aqui por um comentário na nossa página do Facebook. O Eduardo Souza, não vão falar mais do caso Neymar? Agora, Neymar é a nossa pauta aqui no Mercado Fox, mas é para falar sobre a postura dele, na verdade, sobre o valor do Neymar. Preste atenção aqui. É um levantamento feito pela CS Football Observatory. Fez uma análise que o valor de mercado do Neymar, Savoia, despencou em 400 milhões de reais. O valor de mercado dele hoje está avaliado entre 150 milhões de euros, tudo por conta da polêmica aí pela qual ele está envolvido. Não é só polêmica, isso foi a gota d'água. É tudo que ele vem fazendo nos últimos tempos, né? Todo mundo sabe que o Neymar... As festas, o carnaval, ele machucado, não fez o tratamento como deveria, ou pode até ter feito, mas apareceu no carnaval, tudo isso vai depondo contra a imagem profissional do jogador, né? E que ele joga bola, ninguém vai desmentir. O problema, ele está afim de jogar bola, ele está afim de se concentrar para jogar bola, ele ainda ama jogar futebol, ou está mais interessado em ganhar o dinheiro fora do futebol, ou através do futebol, mas de outra forma, com marketing, publicidade. Para ele ganhar esse tipo de dinheiro, né, com negócio, o Neymar jogador, que é o produto, tem que estar voando. E ele não está concentrado nisso. Não está na hora agora do Real Madrid chegar e colocar uma proposta na mesa do PSG pelo Neymar? Não sei se realmente quiser o Neymar, a hora é essa. Agora, ele precisa ter, para colocar todo esse dinheiro, ele precisa ter a certeza que vai ter um retorno, né? Dentro e fora de campo. Será que o Real arriscaria, né? O Neymar ultimamente só está dando problema. Então, precisa tomar muito cuidado. Eu acho o seguinte, eu falei até no Giro Fox hoje, que eu já tinha falado lá atrás.
Eu acho que o Neymar precisa casar, viu? Tem tanta mulher boa aí. Sabe aquela mulher que bota o cara nos trilhos, ajuda a crescer profissionalmente? Neymar, tem tanta gente aí querendo você, meu. Casa. Ou case. Conselhos de José Eduardo Savoia. Savoia, acabou. Conselho você dá para os outros, né? Exatamente. Agora a gente acabou. Pessoal, muito obrigado para quem acompanhou a live do Mercado Fox. Vou pedir para você deixar o seu like no nosso Facebook, no nosso YouTube. Inscreva-se nos nossos canais oficiais, também nas redes sociais. E não sai das nossas redes sociais, que daqui a pouquinho tem o palpitômetro com o Fábio Azevedo. E foi isso, Savoia. Então um abraço para todo mundo. Até semana que vem, rapaziada. Hoje foi mais curtinho. Valeu, rapaziada. Um abraço. Até a próxima. Valeu.